se você ia tomar café, mas você não apareceu. A Aline vai trazer café para mim. Bem, muito bem. Então, meus amigos, em termos de eficácia do casamento, o Código Civil, ele começa dizendo o seguinte, artigo 1565. 1565. Reparem que eu estou seguindo alguns artigos do Código, e quando eu entrar em regime de bens, eu vou mostrar para os senhores uma divisão do sistema, mas eu mostro isso no momento próprio. Com relação ao artigo 1565, que trata da eficácia do casamento, nós temos, então, a velha fórmula pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, consorte, sorte, destino, seguem o mesmo destino. Esse é o consorte, tá certo? Companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Consortes e companheiros. Companheiro aqui não quer dizer que é a união estável que gera o companheiro ou a companheira, não. Aqui é companheiro de companheirismo no sentido mais pessoal da palavra, de divisão de alegrias e tristezas, de divisão de dores e angústias, de divisão dos encargos da família, de divisão das alegrias dos futuros filhos e dos futuros netos. É uma coisa bem poética. Homem e mulher. Simão, você disse que é possível casamento de pessoas do mesmo sexo. O Código não proíbe expressamente, afinal ele fala casamento homem e mulher. A leitura que o STF fez para a união estável, e vale aqui para o casamento, é que não é pelo casamento entre o homem e a mulher. É o homem e a mulher casados entre si, ou o homem casado com outro homem, ou a mulher com outra mulher. Não há aqui, nessa locução, homem e mulher, quer dizer, pelo casamento do homem com a mulher. Ou seja, como se houvesse preposicionada a ideia do homem com a mulher. Não é isso. E essa foi a leitura que o STF fez para admitir o casamento homoafetivo. Bom, o casamento, o Cairala, pega a fórmula de Modestino, que fala de consórcio, de conúbio, e eu quero pôr e põe aqui depois no chat. O casamento gera, então, a chamada comunhão de vidas. A chamada comunhão de vidas. O que significa isso? Quando as pessoas se casam, elas abrem mão dos interesses individuais e egoísticos em nome dos interesses coletivos e da família. Abrir mão, só para deixar bem claro, não quer dizer uma anulação do sujeito em prol da família, mas ele deixa, isso. As núpcias são uma conjunção do homem e da mulher, conjunção aqui é literalmente carnal, porque a união de macho e fêmea é carnal, e um consórcio pela vida toda, né? Ou seja, aqui a comunhão é de almas, a conjunktio é de corpo, é a física, é a cópula, e o consortium omnes vitae, por toda a vida, é um consórcio espiritual, que o Código chama de companheirismo. E o casamento, então, é um momento em que as pessoas abrem mão de parcelas de sua liberdade, de sua autonomia, e acabam cedendo essa autonomia em prol da família. É por isso que há limitações pessoais e patrimoniais para as pessoas casadas. Uma limitação pessoal da pessoa casada é que ela não pode casar ao mesmo tempo com outra. É uma limitação. Já casou uma, não pode casar outra vez. Uma limitação é que ela tem deveres, que eu já vou trabalhar com vocês na sequência. Bom, o Código diz que qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu sobrenome o do outro. Isso hoje é uma regra que é absolutamente tranquila, que no passado a mulher era obrigada a receber o sobrenome do marido.
depois da lei do divórcio, a mulher podia ficar com o sobrenome de solteira, não receber o do marido. Hoje, os cônjuges podem manter os seus sobrenomes de solteiros ou podem acrescer um o do outro, o outro o do um. O marido pode acrescer o da mulher ao dele, a mulher pode acrescer o do marido ao dela, ou eles podem se manter com o sobrenome de solteiro. Eu pergunto a vocês, o código tem exatamente 18 anos de vigência. Alguém aqui dos presentes conhece homens que se casaram e receberam o sobrenome das suas mulheres? Ou a maioria ainda conhece mulheres que se casam e recebem o sobrenome dos homens? Ou a maioria acha que cada cônjuge prossegue com o seu próprio nome sem receber o sobrenome do outro? Se vocês puderem escrever aí, eu queria que vocês escrevessem qual que é a experiência prática de vocês. O que vocês têm visto na prática? Principalmente, viu, meus amigos e minhas amigas, casais mais jovens. O Alexandre pretende receber o sobrenome da esposa. E seu sobrenome é lindo, hein? Castro Tranjan. De Lima, Castro Tranjan. Tem um colega da minha turma de faculdade que adicionou o sobrenome da esposa. Era um sobrenome que estava certo prestígio político. Tiago, mais mulheres adquirindo do homem. Mulheres recebem do homem, eu mantenho o mesmo. Bruna, casais jovens, a mulher muda o sobrenome e insere do marido. O Fábio, você sabe que eu conheço um caso de homem que recebeu da mulher, porque além de ser um sobrenome prestigiado, ele tinha um problema de homonímia. Ele tinha um nome muito, muito comum. Vamos dar um exemplo, tipo João da Silva. Ele tinha milhares de problemas com certidões negativas e ele pegou da mulher o sobrenome, tá? Pediu para mantê-lo, a Aline diz. Sabe, meus amigos, eu digo que a lei, o Tiago, a Lígia, todo mundo está dizendo aí, a lei não muda os costumes. Ainda é costume no Brasil, com 18 anos de código, que o homem mantenha o seu nome e que a mulher acresça ao seu nome o sobrenome dele. Eu conheço um grupo minoritário de mulheres que opta por manter o seu próprio sobrenome. O grupo majoritário ainda recebe o sobrenome do marido. E não conheço, a não ser esse caso, nenhum homem que tenha recebido o sobrenome da mulher. Isso é uma questão de colocação puramente sociológica para mostrar para vocês que a lei não muda os costumes. Eu tinha uma impressão, meus amigos e minhas amigas, que quando desse essa aula hoje, com 18 anos de vigência do Código Civil, eu fosse dizer o contrário. Olha como uma mudança da lei estimula uma mudança social. Mas aqui no caso concreto, por isso que eu perguntei a todos e todas, não há uma sensação do professor Simão que a ideia do sobrenome tenha sido uma questão puramente legal, mas mais uma questão social e sociológica. É por isso que fica a nota apenas de que isto é possível, mas não tem tido uso prático corrente. Vocês vão dizer, mas Simão, calma, o código ainda é muito novo, temos 18 anos, pode ser que mude, mas 18 anos para uma sociedade pós-moderna, de amores líquidos, em que os casamentos podem durar, em média, 5 a 10, 18 anos é muita coisa, tá? E ainda não houve um número expressivo de homens que optassem por receber o sobrenome das suas mulheres. Agora, repare que coisa interessante, né? Se eu dissesse hoje o Código Civil, a mulher que se casa tem que... Uma coisa absurda, anacrônica. A mulher que se casa tem que receber o sobrenome do marido. Bom, se for um casal homoafetivo feminino, que não tem mulher e marido, né? E se for um casal homoafetivo masculino? Por isso que a ideia do código é muito adequada. Qualquer um dos nubentes, e o verbo é querendo, opcional, pode acrescer ao seu o sobrenome do outro. Fábio, você se casou. A sua esposa recebeu o seu sobrenome, sim ou não? O João Pedro, Biasi, se você estiver assistindo a aula, a Fernanda recebeu o seu sobrenome ou não? Do Fábio recebeu o sobrenome dele. A Bruna disse que fazer dissertação para depois colocar o sobrenome do marido não dá. Sabe, Bruna, eu vou te contar uma história rápida. Essas aulas aqui, por vídeo, são muito atípicas, né? Porque na aula normal a gente para, bate papo, aqui não pode fazer nada disso. Isso aqui é uma aula mecânica, mas
e os seus filhos somente levam o seu sobrenome, Fábio. Depois eu vou falar com você sobre isso. Aliás, vamos marcar uma reunião para falar da sua tese. Eu só tenho o sobrenome do meu pai. Eu acho muito queima-filme isso, Fábio. Eu me sinto profundamente infeliz em não ter o sobrenome da minha mãe. Se eu pudesse mudar e não tivesse escrito, como disse a Bruna, tanto livro, tanto artigo, tanta tese, eu mudaria para pôr o sobrenome da minha mãe, sabe? Porque eu me sinto profundamente triste de não ter o sobrenome da minha mãe. Mas isso é uma questão para terapia, não uma questão para sala de aula. Mas eu dizia para vocês, Bruna, que a minha orientadora, a queridíssima Tereza Ancona Lopes, ela era Ancona Lopes de Magalhães, porque era casada com Francisco de Magalhães. E ela lançou, Bruna, o livro dela, que é o Dano Estético, que é a obra, eu diria, a obra basilar, que é a teoria no Brasil é dela. A Tereza criou essa teoria. Tereza genialmente, fantasticamente, trouxe uma categoria quando não se discutia nem dano moral no Brasil. Ela falou em dano estético, antes do dano moral estar consolidado. A Tereza publicou como Tereza Ancona Lopes de Magalhães. Quando se divorciou, ela voltou a ser Tereza Ancona Lopes. Bom, eu já conheci divorciada, eu já conheci a Tereza como Tereza Ancona Lopes. E a Tereza diz até hoje para mim, Simão, a pior coisa que tem quando eu pego citações antigas ao meu livro, está lá, de Magalhães, Tereza Ancona Lopes. Então, realmente, para fins de produção científica, a mudança de nome é um grande problema. Por isso que diz o Tiago que ela manteve essa pessoa que ele conhece o nome do marido para não alterar a produção científica. Eu dou um exemplo para vocês. A professora Giselda, aliás, ontem eu fiz uma palestra com a Gigi lá na SMAP à noite pelo Zoom. Não, mas viu, Marcelo, a Marta Suplicy é um problema de identificação pessoal, tá? Aqui claro que ninguém sabe que a Marta é Smith de Vasconcelos. Se eu falar assim, você votaria na Marta para senadora Smith de Vasconcelos, ninguém sabe quem é. Mas ela é Suplicy. Mas a Giselda, dei palestra com ela ontem à noite, fiquei super, aliás, emocionado de ver as pessoas só por câmera. Mas a Gigi tem um detalhe curioso. Ela, de solteira, era Giselda Maria, nome, prenome, Fernandes Novaes. Ela é portuguesa 2 vezes, no Fernandes e no Novaes. Será que o Fernandes pode ser espanhol também, trazido para da península da parte ibérica espanhola para Portugal. E ela se casou com o Fausto e ficou Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka. Hironaka com H. E até curioso que a Gigi tem olho puxadinho de japonês, até as pessoas acham que ela é japonesa, mas não é. Ela é Hironaka pelo Fausto. Imagina a Giselda quando se divorciou, se ela abrisse mão do Hironaka. Quem ia conhecer a Giselda nas publicações científicas por Giselda Maria Fernandes Novaes? Então, realmente é um problema sério, viu, Bruna? Por isso que é melhor você primeiro publicar as obras para depois casar, ou se casar com o Bruno, não pegar o sobrenome dele, ficar só com o seu sobrenome, tá certo? Agora, curiosamente, Fábio, você que é de família judaica, e o Kairali e eu, que somos de família libanesa, é muito comum um certo machismo de não deixar os filhos terem o nome da mãe. Agora, o Cícero não tem o nome da mãe porque ele tem o bisneto, claro, é uma opção por ele manter o nome da família paterna, de alguma maneira. Ele não ia ser bisneto com o sobrenome da mãe. Mas, do resto, eu me ressinto profundamente de não ter o sobrenome da minha mãe. Aliás, os meus primos da família materna, que são Chamas, que é o sobrenome da minha mãe, eles dizem uma coisa curiosa. Você tem mais sangue Chamas do que a gente e não é Chama no nome. Então, eu fico bastante triste no sobrenome da minha mãe. Alguns primos meus não têm o sobrenome da mãe também. Isso é mais antigo, tá? A Gabriela Pugliese, que manteve o sobrenome do marido porque ficou famosa com esse nome. E o sobrenome da minha mãe, que faz o meu nome único. Se fosse só Matheus Coelho, tem milhares. Sim, Matheus. O prema da sua mãe faz o seu nome único. Então, seria Matheus Coelho, você e metade da torcida do Corinthians. Apesar que Matheus tem um problema que a vida inteira vão perguntar, é com TH ou não tem H ou não tem H? É como Luísa com Z. Tem Z ou não tem Z? É a vida inteira perguntando isso. Eu que sou José Fernando, as pessoas me perguntam se eu sou José Fernandes, que é o nome mais banal possível, tá certo? Meu nome ia ser Rodrigo. Meu pai forçou a situação porque prometeu ao meu avô. E não foi o sobrenome da minha mãe. Mas, Cícero, você, Rodrigo, não tem nada a ver. Você é bem mais Cícero do que Rodrigo, na minha opinião. Tá certo? Bom, vamos voltar para a aula. O artigo 1565 ainda diz que o sobrenome do meu pai é Alexandre. Se eu não tivesse da minha mãe, só teria nome próprio.
você seria Tiago Alexandre, exatamente. Aliás, Tiago, sabe que as pessoas que só têm nomes, prenomes, dizem que é da tradição cigana, também da Península Ibérica, que os ciganos não tinham um sobrenome, eles tinham um nome duplo. Então, se você se chamasse só Tiago Alexandre, você seria uma ideia de origem cigana. Eu só posso fazer uma nota para vocês sobre Mateus com TH, Tiago com TH, só uma nota rápida para vocês sobre isso, tá? Os nomes de origem portuguesa são evidentemente Tiago e Mateus. O H que vocês têm no nome de vocês é influência saxã, né? Apesar que o Tiago nem é Tiago, porque o Tiago é James, tanto que Santiago é Sant Iago, que ficou Santiago, que é St. James em inglês, mas os nomes portugueses não têm H em lugar nenhum. E no Brasil, curiosamente, nós temos uma tradição de adotar nomes que são estrangeiros. O Cairala chama Marcelo, com 2 L's. Isso é italiano, porque Marcelo em português tem um L só. Tem uns que chamam Rafael, com PH. Isso é também buscar anglicismo, porque o PH já é F no Brasil desde a reforma ortográfica dos anos 1930. Tem 100 anos que farmácia não se escreve com PH. Mas no Brasil, a gente tem esse costume de estrangeirismo no nome das pessoas. Portanto, vocês não encontrarão em Portugal nenhum Tiago com TH, e tem muito Tiago, todos com I, nenhum Mateus com TH, todos com I. Aliás, outro nome também, Tomás, em Portugal, não é Tomás com TH, seria Thomas, né, em inglês. Bom, mas vamos aqui para o nosso direito civil, agora que já fizemos grandes digressões. O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas. Esse artigo aqui, me parece, o Tiago até saiu da reunião, porque eu falei que o nome dele tinha H, ele até saiu da reunião, ficou impactado, porque não devia ter H. Mas o planejamento familiar é de livre decisão do casal. Esse artigo aqui é mais um artigo de norma para o Estado, portanto, diretrizes do Estado. Ah, você voltou, Tiago? Achei que você ia sair só por causa do H. Não precisa ficar triste, porque a amizade é a mesma. Aliás, eu acho que se eu tivesse que escolher meu próprio nome, eu seria Pedro Henrique, não seria José Fernando. Mas vamos seguir a conversa. Pedro Petros. Tu és Petros, é super Petra, de ficar Eclésia meia. É uma norma muito mais dirigida ao Estado do que aos particulares, eventualmente ao juiz Estado, muito mais do que aos cônjuges entre si. É uma norma que, para mim, tem utilidade muito mais de floreio acadêmico do que prática. Qualquer norma, por exemplo, se fôssemos adotar o regime chinês de restrição do número de filhos, historicamente na China só poderia ter um filho, quem tinha o segundo pagava a multa, isso seria vedado por essa norma do Código Civil, mas, na verdade, me parece que essa norma fica muito mais no campo do direito público do que do direito privado. Agora sim, vamos então aos deveres do casamento. Os deveres do casamento são 5, de acordo com o artigo 1566. Sim, Vanessa, você está perfeita. A questão do homeschooling, que o Supremo disse que é proibido aos pais escolherem não colocar a criança na escola, porque a educação dos filhos não é só uma educação no sentido de formação, desculpem, de informação, mas também de formação, e isso exige convívio com outras crianças, era uma questão em que o Estado brasileiro entendeu que não era possível homeschooling. E o Supremo disse sim, não é possível. Pô, mas Simão, mas está dizendo aí que o Estado não vai se meter coerção no planejamento familiar, mas na educação vai. Na educação vai. Vai e o Estado vai dizer que eu não posso ter filhos em casa. A educação tem que ser dada por escola, tá certo? Isso é um debate muito interessante, porque alguns pais defendiam que era mais adequado eu dar educação em casa
do que eu deixar meu filho na escola. Mas o Supremo entendeu que escola vai muito mais, vai além do que educação, tá certo? Vai além do que formação. É um conjunto. Agora, para dizer o que para vocês? Os deveres são 5. Teve uma menina autista que passou na poli esse ano. TJ vedou porque ela não tinha diploma. O diploma quer dizer da escola, de educação do fundamental, do ensino médio. Então ela não pode fazer faculdade sem isso. Entendi. São 5 os incisos do artigo 156. São deveres de ambos os cônjuges. 1. Fidelidade recíproca. Fidelidade recíproca significa não manter relação sexual com terceiros que não o próprio cônjuge. Chama exclusividade na relação sexual. Eu abro mão de transar com terceiros ou terceiras para transar com o próprio cônjuge. Por que a fidelidade é importante historicamente? Porque a fidelidade garantia que a mulher engravidando, ela estivesse grávida do seu marido. Logo, a fidelidade garantia que o filho da mulher casada fosse filho consanguíneo do seu marido. Por isso que existe aquela presunção que o Marcelo pôs ali em cima, que o marido da mulher casada, pateris est, quem juste nuptia demonstrant. O marido da mulher casada se pressupõe pai do filho dela. A fidelidade era uma forma de garantir, aumentar a certeza da paternidade. E, além do que, a fidelidade é um valor jurídico que ainda é um valor social. Simão, eu conheço tanta gente que quer casamentos abertos, né? E nos casamentos homoafetivos, por que se falar em fidelidade se o casal homoafetivo não conseguirá, sem a doação de material genético de um terceiro, ter a prole? A prole do casal homoafetivo dependerá de doação de espermatozoide ou de óvulo. Ainda é um valor social. É verdade que no meu último... duas verdades. Que o Código Civil argentino, que é do ano retrasado, 2016, 17, já não me lembro mais, retrasado não é, né? Então tem mais tempo. Checa aí, Carala, que ano entrou em vigor o Código Civil argentino novo. Ele aboliu o dever de fidelidade. Tanto que quando o professor Lorenzetti esteve em São Paulo, Brasília, aquele evento que eu lhes contei, que o professor Fachin nos recebeu no gabinete dele para discutir um pouco de direito civil argentino no período da tarde, e o Dr. Sidney Benetti foi o debatedor, e eu estava lá, eu levantei essa questão. O Código Civil argentino aboliu o dever de fidelidade, sim. Então quer dizer que a mulher e o homem podem manter relações sexuais com terceiros ou terceiras, sim. Mas como é que fica uma presunção de paternidade pela qual o filho da mulher casada é meu filho, se a minha mulher tem, por lei, carta branca para transar com outros homens? 2016, o Código Civil argentino. Eu acho que ele é de 16, mas ele entrou em vigor em 17. A vigência em 16? Ah, tá bom. Eu achei que a vigência era 17. Mas tudo bem. Ah, ele é de 14. Valeu. É que esse evento com o Fachin no Supremo foi em 17, por isso que eu achava que era de 17. Mas, de qualquer maneira, há um problema aqui de paternidade, quando eu aboli a fidelidade, mas ainda que eu imagine que para os casais homoafetivos esse problema não exista, porque não vai existir mesmo, né? Qual é o sentido de manter fidelidade hoje no Código, né? É um valor social. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, meninos e meninas que são muito novos, e eu quero que vocês respondam com sinceridade, mas com um pouquinho de reflexão. Quando vocês assumem uma relação séria, vocês saem do campo do ficar sexualmente, ficar afetivamente, e resolvem assumir a questão como namoro. Namoro, não casamento. Vocês entendem, só vão dizer sim ou não, que a fidelidade é importante para vocês? Não estou dizendo que vocês exijam do outro, mas se vocês pudessem escolher ser ou não, pedir ao outro a fidelidade, vocês diriam que isso é um valor ou isso é um não valor? É irrelevante a fidelidade. Saber que meu namorado ou minha namorada mantém relações sexuais /afetivas com um terceiro ou uma terceira, isso é relevante ou é irrelevante? Então, vamos lançar a pergunta. Ser fiel é importante para você?
ponham sim ou não só aí. Por favor, que eu quero ver o que vocês pensam, para depois dar minha opinião. Eu tenho a impressão, meus amigos, que o discurso da fidelidade é uma coisa arcaica, fidelidade é uma coisa irrelevante, ele é muito mais um discurso de palanque do que um discurso da vida real. Explico. Os meus amigos ibedermanos, eles dizem que a fidelidade é uma bobagem. Que isso, a gente pode abrir relação, todo mundo diz isso. O problema é que quando a gente vai socialmente perguntar para vocês, vocês entendem ainda, e vocês são jovens, que a fidelidade é um valor importante. O Alexandre diz assim, mas a gente pode abrir mão dela, professor, se ela for irrelevante. O problema é que as normas de ordem pública, Alexandre, não comportam que eu abra mão delas. Elas estão aí como impostas pelo sistema. E, na real, eu queria dizer uma coisa para vocês, da minha experiência de vida como estudante de direito. Quando os casais homoafetivos resolveram lutar pelos seus direitos para equiparação aos efeitos dos casais heteroafetivos, os casais homoafetivos lutaram primeiramente para serem reconhecidos como união estável e conseguiram por força da DPF 132/RJ, no ano de 2011. Os casais homoafetivos depois lutaram e conseguiram o casamento homoafetivo por força da resolução 175 do CNJ. Os casais homoafetivos, em momento algum, lutaram para um regime de união livre, de um regime sem deveres, de um regime sem fidelidade. A fidelidade é tão arraigada no sistema jurídico brasileiro, e vocês são rapazes e moças muito jovens, muito mais jovens do que eu, que tenho 47 anos, e vocês, 10 ou 12 pessoas, puseram que para vocês é importante no namoro, independentemente de serem homoafetivos ou heteroafetivos, é importante que o outro seja fiel. Reparem como é interessante, como o discurso contra a fidelidade, ele é um discurso muito mais de marketing de quem escreve do que da realidade de quem vive. Mas professor, eu conheço gente que é favorável, eu também conheço. Eu conheço gente que vive o amor livre, eu também conheço. Mas eu conheço muito mais pessoas que, como vocês, acham que a fidelidade é um valor. E eu acho isso muito legal, porque quando o Código Civil mantém a fidelidade como dever, eu sempre senti que o Código espelhava o que pensa o brasileiro e a brasileira. E, curiosamente, nesse pequeno microcosmos, que pode ser aumentado, isso reflete exatamente o que os senhores me dizem. Até para quem tiver vontade, como experiência sociológica, depois conversem com amigos, parentes, tios, mais velhos, mais novos, pessoas que trabalham com vocês, pessoas que trabalham para vocês, e depois perguntem para essas pessoas o que elas acham da ideia de amor livre. Porque eu genuinamente entendo que quando o Código Civil argentino aboliu a fidelidade, ele o faz de maneira não representativa da sociedade civil argentina. Quando as pessoas defendem o fim da fidelidade no Código Civil brasileiro, elas defendem como ação de marketing, de discurso. Porque elas dizem, eu sou a favor da fidelidade, mas quem não quer que tire. Bom, quem não quer que tire, eu poderia até pôr um parágrafo no artigo 1566, dizendo que o dever pode ser afastado por pacto antinupcial. Até aí eu autorizo. Mas derrubar o dever para todo mundo, porque alguns acham que o dever é irrelevante, eu sou totalmente contra. Agora, querem a minha opinião mais sincera sobre a fidelidade? Sei lá se eu devo falar isso em público. Bom, acho melhor não falar isso em público. Isso é uma questão muito pessoal. É muito pessoal. No evento que eu tive em Viena, da International Society of Family Law, é muito pessoal, Alexandre e Thiago. É melhor não falar essas coisas em público. Até um dia, se a gente estiver na faculdade, num petit comitê, eu falo o que eu acho da fidelidade.
Mas, e eu acho que esse evento de Viena, da International Society of Family Law, em 2017, ele me levou a uma reflexão. O Christian, que é um professor francês, ele trouxe os vários modelos de relação aberta, os vários modelos, as mais diversas configurações possíveis de acordo entre cônjuges e companheiros para abrir relação. E os modelos são muito, muito, muito plurais e são muito, muito próprios. Mas o que eu ia dizer para vocês é que, na verdade, quando a lei traz a fidelidade, me parece que retirá-la por um ato de violência de um legislador que ache que o amor livre é bacana, é um ato arbitrário, é um ato injusto com a sociedade brasileira, e que, entre nós, senhores, vocês vão ver comigo, que a consequência por descumprir o dever, os deveres todos, é uma consequência meramente programática. Vocês vão ver na aula que vem comigo que os deveres do casamento estão absolutamente desprestigiados com relação à sanção. Portanto, eu não sofreria tanto como as pessoas sofrem com essa questão da fidelidade. Eu só quero dizer, para terminar a aula de hoje, que o inciso 2º e o inciso 1º, eles são primos germanos. Porque quando a lei diz que eu não posso transar com outro ou com outra, ela me dá o direito de transar, por isso que é vida em comum. Vida em comum não é morar sob o mesmo teto. Vida em comum é a famosa coabitação do direito canônico. É sexo. Hoje em dia as pessoas distorceram esse termo. Eu coabito com a minha irmã. Bom, então você transa com a sua irmã. Eu coabito com 5 primos. Então você faz suruba. Coabitar não é morar sob o mesmo teto. Coabitar é manter a relação sexual, que é a vida em comum do domicílio conjugal. É óbvio que no passado a vida em comum gerava aquela ideia machista daquela novela que o Zé Wilker fez, que ele dizia para a mulher, aquela série, acho que foi uma série, eu vou te usar, aquelas coisas do machismo em que a mulher era objeto. Evidentemente que hoje vida em comum significa direito ao sexo e não débitum, como no passado, conjugare. Não é um débito que, se eu não pagar, eu vou pagar à força mediante estupro. Isso é uma ignorância que não faz menor sentido. Mas, assim, os casados têm direito ao sexo. O que significa direito ao sexo? E aqui eu vou acabar a aula de hoje. Um sujeito estava na balsa, atravessando de Santos para o Guarujá, fora do carro, como determina a regra. A balsa bateu, ele foi jogado para fora da balsa, a balsa voltou, ele teve um esmagamento da parte baixa e ficou impotente. Não podia mais transar com a sua mulher. A sua mulher entra com uma ação contra a Dersa, que administra a balsa, e diz, eu quero indenização pela perda do meu direito ao sexo. Afinal, se eu estou casada, eu tenho dever de fidelidade. Eu não posso transar com outros. E com o meu marido, eu não posso transar porque, por culpa da Dersa, num acidente, ele ficou impotente. Eu não tenho mais a chamada vida em comum no domicílio conjugal. E eu quero uma indenização. E a Dersa foi condenada em primeira e segunda instância a pagar uma indenização para essa senhora, não pelo sofrimento do marido, que se tornou impotente com o acidente na balsa, mas pela perda dela, do seu direito ao sexo com o seu marido. Portanto, o direito ao sexo é garantido aos casados por força do artigo 1566, inciso 2º. Simão, e se um deles não quiser transar? Não há o que fazer. Não há como se obrigar ao sexo. Simão, e se 2 velhinhos se casarem, já bem velhos, e abrirem mão do sexo? Eles podem fazer isso? Norma de ordem pública, ninguém pode abrir mão. Então, se os 2 velhinhos se casarem e um dia o velhinho ou a velhinha quiserem relação sexual, eu não posso afastar o direito ao sexo. Ah, mas então não há casamento sem sexo? Há, porque o sexo está no plano de eficácia, não da existência. É verdade que, para o direito canônico, o regime de bens só se iniciava com a habitação. Porque o casamento canônico se dava em 2 etapas. In fieri, que era a vontade, e in factum est
quando ele era consumado. No Brasil, a ausência de sexo não implica problema para o regime. O regime prossegue, mesmo se o casal nunca tiver transado. Mas a vida em comum implica direito ao sexo. Esses são os 2 primeiros incisos, e na aula que vem eu vou falar dos deveres de maneira rápida e vou entrar no ponto mais relevante, que é o ponto dos regimes de bens. Obrigado a todos e todas. Espero que os senhores tenham se divertido na aula como eu me diverti e espero um dia vê-los presencialmente para podermos superar essas aulas virtuais extremamente cansativas. Beijão a todos, beijão a todas e até semana que vem, se Deus quiser, meninos e meninas. Beijão. Professor. Oi. Seguinte, eu lhe mandei uma mensagem há, acho que umas 2 semanas, Eu pelo vi, direct. Alexandre. Você escreveu um texto, né? Manda para mim que eu vou passar os olhos e vou ver qual foi o grau da sua viagem, tá? Se é uma viagem de bonde ou uma viagem de camelo, tá bom? Tchau, tchau. Tá bom, eu posso encontrar onde seu e-mail para mandar o... Simão@usp. Tá bom. Beleza, então. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.